Hoje, 2 de dezembro de 2024, deputada que pautou o PEC que proíbe aborto legal atacou o sistema eleitoral. Taxa de desemprego no Brasil cai para o menor nível da série histórica. Divergências internas barram proposta brasileira contra a poluição plástica na ONU. Informe da Vigilância das Síndromes Gripais registra mais de 5.000 mortes em 2024 por Covid-19 no Brasil. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, está sob os holofotes por sua atuação em episódios relacionados à desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. No final de 2022, Caroline defendeu publicamente em suas redes sociais alegações infundadas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Na presidência da CCJ, ela também tem usado sua influência para avançar agendas polêmicas como a PEC que busca proibir o aborto em todos os casos, gerando debates intensos dentro e fora do Congresso. Enquanto o relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe continua gerando repercussões, especialistas apontam que as ações da deputada e de outros parlamentares, ainda que questionáveis, estão amparadas pela imunidade parlamentar e pela ausência de tipificação específica para desinformação eleitoral no ordenamento jurídico brasileiro. Dezembro terá bandeira tarifária verde sem custo adicional na conta de luz. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária para dezembro será verde, o que significa que não haverá cobrança adicional na conta de luz. A decisão foi possível devido à melhoria nas condições de geração de energia no Brasil, impulsionada pelas chuvas intensas que favoreceram os reservatórios das hidrelétricas. Neste ano, a bandeira tarifária vermelha foi acionada em setembro e outubro, enquanto novembro contou com a bandeira amarela, que aplicava uma taxa extra de R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, ajusta os custos de geração de energia elétrica com base em fatores como a disponibilidade de recursos hídricos e o acionamento de usinas termoelétricas que têm custos mais elevados. A bandeira verde representa condições favoráveis de geração e menor impacto para o consumidor. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A taxa de desemprego no Brasil alcançou 6,2% no trimestre de agosto a outubro de 2024, o menor índice desde o início da série histórica da PNAD contínua em 2012. Isso representa 6.800.000 pessoas em busca de emprego, o menor número desde dezembro de 2014. O rendimento médio real permaneceu estável em R$ 3.255, enquanto a massa de rendimentos cresceu 7,7% em relação ao ano passado, somando mais de 332 bilhões de reais. A próxima atualização da PNAD contínua será divulgada em 27 de dezembro, com dados do trimestre encerrado em novembro de 2024. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O Brasil recuou de enviar uma proposta que visava a eliminação de plásticos problemáticos durante a Conferência da ONU sobre Poluição Plástica realizada na Coreia do Sul. A proposta incluía banimentos progressivos de produtos como plásticos descartáveis, cosméticos com microesferas plásticas e filtros de cigarro, com base em critérios de reciclabilidade, toxicidade e impactos ambientais. A decisão de retirar a proposta foi tomada pelo representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio
oferece os serviços, Washington Bonini, alegando a necessidade de consultar Brasília sobre os impactos econômicos. Servidor de carreira do governo federal desde 2007, Washington Bonini chegou ao seu cargo mais alto durante a gestão Bolsonaro, quando foi secretário executivo adjunto do Ministério da Justiça. Ele se recusou a informar que estaria sendo consultado em Brasília. Aos 112 anos, o homem mais velho do mundo é do Ceará. Marquesan Araújo traz mais informações. Natural do município de Maranguape, no interior do Ceará, a cerca de 30 quilômetros de Fortaleza, João Marinho Neto foi confirmado como o homem mais velho do mundo, aos 112 anos. O registro foi feito pelo Guinness World Records na quinta-feira, 28 de novembro. Ele nasceu no dia 5 de outubro de 1912 e é o último homem vivo nascido naquele ano. João vem de uma família de agricultores que se mudou para Apuiarés, também no estado cearense, quando ele ainda era criança. Ao todo, o recordista teve 7 filhos, 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos. João trabalhou como agricultor, cultivando milho e feijão, além de ter criado gado, cabras, porcos e galinhas. O recordista casou-se com Josefa Albano dos Santos, que viveu de 1920 a 1994. O recorde alcançado por João ocorre depois da morte do britânico John Chineswold, aos 112 anos, no último dia 25 de novembro. Reportagem Marquesan Araújo. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, ingressou na última quinta-feira, 28, com uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A ação acusa Campos Neto de prejudicar deliberadamente a economia brasileira, citando sua influência na manutenção da alta taxa de juros, Selic, e sua suposta emissão em evitar especulações com o dólar. O deputado argumenta que Campos Neto estaria agindo por interesses políticos e financeiros, destacando possíveis ganhos pessoais ligados à valorização de seus investimentos em renda fixa e ativos em empresas fora do país. A ação solicita, entre outros pontos, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do presidente do Banco Central e a exclusão dele das reuniões do Comitê de Política Monetária. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Covid-19. Brasil registra mais de 5.000 mortes em 2024, aponta Ministério da Saúde. Informe da Vigilância das Síndromes Gripais destaca a importância da vacinação com a aproximação do fim de ano. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. Em 2024, foram notificados 5.489 óbitos por Covid-19, segundo o mais recente informe da Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. Sendo assim, os dados da doença seguem em patamar baixo na semana epidemiológica número 46, inseridos no sistema até dia 16 de outubro. O informe aponta ainda que a Covid-19 segue com valores relativamente baixos em comparação com o histórico. Porém, nos anos anteriores foi observado aumento de casos no período próximo à virada do ano. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, ressalta que apesar da melhoria no cenário epidemiológico da Covid-19, é importante manter as medidas de prevenção, especialmente a vacinação. A Covid-19 ela não tem uma tendência sazonal clara, como outros vírus respiratórios. Então a gente não sabe exatamente quando que vai surgir uma nova onda do vírus. Então é importante que todas as pessoas dos grupos de risco estejam preparadas para quando isso acontecer. É importante que todas as pessoas do grupo elegível verifiquem suas carteiras de vacinação e vejam se estão em dia com a vacina contra a Covid-19. Se não estiver em dia, é importante buscar um posto de saúde para se vacinar contra o vírus. Foram registrados 13 óbitos no país, uma redução de 16,66% na média móvel de óbitos por Covid-19 em comparação com a semana epidemiológica número 45. Em relação à vigilância da síndrome respiratória aguda grave, o último boletim Infogripe da Fiocruz destaca a redução no número de novos casos no agregado nacional e na maioria dos estados, mas 4 unidades federativas ainda representam um sinal de crescimento da síndrome na tendência de longo prazo, nas regiões norte e centro-oeste do país. Nos
estados do Amapá, Roraima, Mato Grosso e no Distrito Federal. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, aponta que as hospitalizações nesses 4 estados são predominantes entre as crianças de até 2 anos de idade, sendo impulsionadas principalmente pelo rinovírus. Além disso, o rinovírus segue como o principal vírus responsável pelos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças e adolescentes de até 14 anos. Em contrapartida, a Covid-19 predomina entre os idosos. Reportagem Bianca Mingotti. O governo federal lançou na última sexta-feira, 29, uma série de ações para valorizar a história e cultura afro-brasileira, promover o respeito à liberdade religiosa e gerar emprego e renda para a população negra. Entre as iniciativas está a desapropriação de terras para titulação de 15 territórios quilombolas em 8 estados, beneficiando mais de 1.100 famílias. Essa ação é a maior desde 2008 e busca garantir autonomia e proteção para as comunidades quilombolas. Também foi instituído o programa Rotas Negras, que investirá R$ 63 milhões até 2026 para fomentar o turismo voltado à cultura afro-brasileira, incentivar a economia criativa e fortalecer o enfrentamento ao racismo. Além disso, o governo lançou a Política Nacional de Povos de Matriz Africana e Terreiro, com um aporte de R$ 115 milhões para preservar saberes tradicionais e combater o racismo religioso. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.